Aos domingos, entre o meio-dia e as 14 horas, programa Diáspora Sinchan Oko, um espaço dedicado às atividades dos guineenses no mundo, com produção e apresentação de Dankaka. Grande entrevista na Rádio Sinchanoko, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Mas, boa noite, ouvintes que estão seguindo esse momento. Soma que não permiti de comer, não está ali na Bélgica, onde que não vim para serviço especial que a gente está a esperar. E a boa que acompanhando, faço partilhar boa experiência, projetos com a irmã. Jabu Mane, e diva guinense radica na Bélgica e coordenadora de ONG AMD de Kinara, das organizações que recebe personalidades e organizações de que ao longo de 2018, 2019 e suma também na 2020 recebe grandes prêmios para parte de grandes organizações internacionais, dos quais recebeu um prêmio de Human Rights Internacional e uma organização que está ligada a direitos humanos, e também recebi, através de seus projetos, seu ONG, e recebi um reconhecimento por parte de Africa Lion Award, dos melhores organizações africanas na capital da Europa, que é de Bélgica, e ele caos não faz deslocar de que nós estamos na França para vir Tercal, para vir Jumbaikal, suma que você como manga de informações ligado à senhora e não partilhar na página rádio, não partilhar com gente, não ter pelo menos algumas entrevistas de curto minutos, mas não faz com que bilha aos na casa para vir para pequeno para ir falando objetivos e ONG que chama AMD de Kinara, qualquer trabalhos que faz ao longo desde essa criação. Jabo, boa noite. Boa noite, Umaru. Jabo, primeiro não agradeceu pela forma que você está recebendo na cidade capital da Europa e também a forma que recebendo na casa. Não agradeceu, muito obrigado por isso. E já o primeiro nome para vou apresentar a pessoa e para não começar a entrar no assunto. Vale, para tudo que discuto com o Xingue, que está com o Xingue, meu nome é Jabu Mane. A minha é um empresário guinense que está ali, que tem esse comércio e essa empresa. A mim também é presidente de uma ONG que está chamado AMD Kinara, que é a Ação Multicultural Desenvolvimento de Kinara. Nós estamos no setor de Titi. Normalmente no campo de ação e na Kinara, Bulama, Katio e Bujagos. Mas, para o momento, nós temos na Kinara. Jabo, primeiro nome não sei como. Falando o que AMD de Kinara, o que significa? Suma como falamos, AMD Kinara é Ação Multicultural Desenvolvimento de Kinara. AMD Itaji, na região de Kinara. De criação de ONG, qual ideia, como é que andei surgir? AMD criado na Bornival, na nível, na Wallonie. Não queria AMD para ver como a mim pessoalmente sempre está associado ali na região de Wallonie, ali na nível,
participando de tudo atividade social para ajudar outros países de África. Não vai Gâmbia, não vai tudo cá. E bem de ideia também, para ver como não ajudar outro país, minha país precisa, que não precisa. E que sempre gosta da minha terra, gosta da minha região. Que depois não queria AMD para ajudar a escola, hospitais, para ajudar, para não dar também no contribuição no país. Esse ONG criado naquele ano, Na 2004. 2004. A criação criado na Guiné ou legalizado na Bélgica? AMD tem registro internacional. AMD criado ali na Bélgica. Está também registrado na Bissau, mas ali na Bélgica que criado nele. E criado para mulheres de Bornival. Não criado ali na Bornival, na Nivelle, ali na região do Wallonie. Não criado para belgas, guineenses, alguns guineenses que não fazem parte da criação desse ONG. Qual que é o objetivo principal de AMD? A AMD está recebendo guineenses, está recebendo na orientação para poder ter seu direito e que é para guineenses. Para nós próprios, orientação, que é inserção socioprofissional, para ajudar guineenses para o trabalho, para guineenses para integrar. Que é que se ali na Bélgica, que é que se usa principal. Também defesa de mulheres que têm problema e te ajuda eles. Mas ali não te ajuda também guineenses que necessitam ali na Bélgica. A AMD na 2016 2015, 2016, nós abrimos um centro ali na Nivelle de salão de cabeleireira estética para ajudar esses jovens que estão sem profissão ali na Nivelle, não fazem um trabalho social. Para a AMD, a nossa não está vivendo na Bélgica. Ali que não terra ali, no segundo terra ali, não está ajuda gente ali que necessita. Na Guiné-Bissau, não faz escola, não está buscando materiais do hospital para levar para nós na hospitais na Guiné. Nós queria também uma escola na Titi, que é chamada Escola de Bornival, onde nós temos meninos nele, primária, infantado. Depois de criações, não sei como chamar alguns objetivos principais de AMD de Kinara e desde as criações tem parcerias com outras organizações a nível de Bélgica ou fora de Bélgica. AMD ali na Bélgica não pedi nem ajuda, não pedi nem intervenção de nenhuma outra organização ali na Bélgica. Para ver o quê? Para ver a nossas mulheres que estão ali na Bélgica, ali na Wallonie, tudo que a AMD dá e de não ajuda, de não trabalho de nós. Nós estamos participando de todo evento para nós ter nosso fundo para nós. Nós temos parceiros que estão ali, mas ali, se você está na Europa, você vive na Europa, cada ONG que me valoriza essa cabeça e está trabalhando para participar, antes de não reconhecer. Antes de não pedir, faz pedir simola. Enquanto na Guiné tem realizações de projetos com organização Facila? A AMD não leva para um bem contentor na Bissau. Quando eu pedi para não vai visitar o hospital de Buba, não é a situação que está. Não vem fazer festa. Não está fazendo festa, não vende comida. Não tem dinheiro, não compra materiais. Quando eu levo no hospital de Buba, não leva material de maternidade, não leva cama de maternidade, não leva materiais para andar, não leva lençóis, não leva coisas, não leva coisa de ecografia, não leva manga coisas que não há com mulheres de apoio, leva e vai entregar para o caminho que a mas segundo algumas publicações que não fazem, a AMD construiu algumas escolas, ou está confirmada? A AMD tem escola lá na Titi. Você está falando de escola de Bornival na Titi. Essa escola mais ou menos e a partir de calcular que está lá, condições de escola e privado e gratuito. Voilà. A AMD
e um ONG que está vive desse esforço desses membros. Tudo membro da AMD que está ali na Bélgica, maioria parte, tudo belgas, mulheres grandes belgas, formados belgas. A AMDP hoje esse fundo não está bem de comida. A mim que presidente da AMD, hora que tem todo tipo de evento que tem que convidar, a mim está fazendo comida, não faz casserolas de comida, que irmãos com tudo membros não vai bindi. Ora que não acha que dinheiro que não veste, que não bindi, não está tirar, não leva, não investe lá na terra, né? De titi e faz promoção. Se bem como a Guiné-Bissau é um país, mas que alguém que está ali na Wallonie, que é do Jabumane, e se coração está na titi, comandante toma nome de titi, põe na promoção, um papel de titi, não faz promoção de titi. Não vende comida, não está watchando dinheiro, não põe escola, materiais, que brinquedos, que tudo que está na escola ali, lá na Titi. E de nosso esforço, a nós próprios. Nem Estado belga, nenhuma organização ali na Bélgica, chega a dar nem 50 centavos para levar para a terra, para Titi. Não pode dar dinheiro para não levar. Se não paga, não professores, não dinheiro, não esforço, não festa, não eventos que não está fazendo, quando está paga professores que lá na Titi. Voilà. A escola, mais ou menos, quanto turmas que tem aí? Não tem duas turmas, não tem duas classes, mas não está fazendo 4 turmas. Porque não tem 2 professores, não tem um diretor com professora. Não tem budua que é diretor de escola, senhor que é professora de escola, não tem na cadeia que é contínuo, que está ocupado de meninos, e está fazendo jardinagem, está limpar e está ocupado de meninos. Não tem homem grande que é financeiro, cobrador de escola. Ela escola, para ver se uma que falou AMD, a nós não está pedindo simola, não está trabalhando. Para não ler no guintes. Lá na Guiné, não cabe se queria parasita. Para ver a nós que está pagando por sorte. Mas para queria parasita, não põe guintes para pagar a escola 1.500 francos CFA. Mas ninguém que tem dinheiro para pagar 1.500 francos CFA. E está falando por sorte como não paga bolsa ou não faz recolta de caju. Mas alguém na começou a escola em setembro, tem hora que hoje recolta de caju, para poder pagar a escola, para poder pagar professores. A nós não está fazendo um avanço, o que não tem? Que professores, outro hora que está recebendo, é também não benevolmente, é também não voluntariamente, para ensinar que meninos, para ter amor na Titi. Se você que mulher que tem nome sanho, bem diz esse filho nessa casa, e não vai para ensinar outros meninos, sim, obrigado, e para dar amor. Que homem budua, e homem tão respeitoso lá na Titi, que tem uma certa forma, bem vai trabalhar nesse blanho, nessa horta, e te diz esse dia, e te vai dar aulas para que meninos. Para nós tudo não tem esperança como Guiné-Bissau um dia, e não desenvolve. Titi é cidade histórica de Guiné-Bissau, e berço de nossa história de Guiné-Bissau. Não tem esperança como Titi, um dia, e nasceu Titi, que o Unesco é reconhecido como berço de história de Guiné-Bissau. Como é tudo que a gente que está lá, que não trabalha com esperança. Nós tudo não trabalha lá com esperança. E, Jabo, não sei como qualquer apoios, porque até recebi apoio de autoridades de Guiné-Bissau, não sei o custo de construção de uma escola, e isso também está tendo algumas dificuldades. Porque tem apoio do Ministério da Educação de Guiné-Bissau desde que você o projeto leva a intervir na Guiné? Não chega de pedir. Não pedi bias só para ajudar para tirar no contentor lá. Não chamamos de dificuldade. Escola que não recupera. E antigo ciclo, não deixa nós estuda nele. Que escola cai, ciclo cai. AMD vai em vez de não vai sinta para pumpu casa com dubi, para pumpu escola com dubi. Não recupera que ciclo que cai, não modificar, não fazer escola para meninos. Para ver suma com manga de filhos de Titi, olha, como que não terra e na estraga todo dia. Tudo que casas que tugas de sano, tudo na cai. Cortel tudo na cai, nossa história tudo na cai.
não recupera aquele lado, não modificar, não fazer escola de menino. Mas não tem espaço lá, para ali não fazer concurso ali para poder usar painel solar, para pôr escola para nós jovens, para nós mulheres, para fazer escola de alfabetização, para nós jovens terem caldo de painel. Não usar aquele concurso, não usar aquele painel para levar lá. Normalmente, traz aquele ciclo, não tem que fazer uma escola lá. Mas até hoje, se uma boa de Guiné-Está, outro está falando como é possível, ou outro bem falando não é possível, ou outro bem falando que é possível. Normalmente, em mês de abril, não vai banana nós 9 pessoas, para que escola, para trabalhar, para não poder fazer que trabalho, no diretor que está na escola, eu tinha dúvida tudo para cumprir. Mas a autoridade é dando autorização, você é retirando mais autorização. Não na pera, ele vai para resolver, mas bom, essa dificuldade que cai, tudo que está. Enquanto nós ficamos na manga de caso, diáspora e organizações que levam sem materiais para investir, para dar apoio sem fins lucrativos, e boca tem dificuldade em termos de despacho de bons materiais que você leva. A mim tenho uma experiência como anda boa gosto só não tinha se que assim não mostrou na cama de maternidade que não pedi. Não me respondeu mas não expliquei ainda como na região de Kinara, porque titi só e a região de Kinara grande. Não tem já boba tem já tudo normal. Titi gosto não tem dificuldade de cama de maternidade. Mas faço pedido um outro 4 cama. Kuna leva na titi com pada, com bulama, com não leva, com cama com outra. Gosto não te se na leva para o outra para filmar cá. Não tem um armazém ali, com tá se toca porta na tudo cá para pedir gente para ajudar. Porque ajudar não te leva mais toca lá, para poder vir fazer mais, na tenta mais fazer mais contentor para poder levar para vai puila para ver a minha mulher. Não se vê qualquer dificuldade do mulher que na padi, o fim que joelho no chão. Sempre para na boa circunstância. Depois a mim se na cara região consegue na Kinara. Com metade, 90% de mulheres tudo botado fanado. O que dos duro por na tene. O fim que juju padi. Ou dita na cama normalmente o bate gritou padi. Não dita na cama normal gritam padi. E para fim que joelho no chão. Que lá que senti que dor. O que gente de tite falando só, não sei vai tocar a porta tudo acaba. Hoje, põe na armazém. Para ter pera mais. Ora, com a situação permitir para fazer festa, para ter 2.000 euros, para pagar contentor, para levar na Guiné. Suma com fazer Kibias. Kibias, um 48 cadeiras, para ver para a escola funcionar, meninos têm que ter carro de cinta. Mas fazer peditório, e tem que mesas e cadeiras para meninos lá na Titi. E tem que birros, que camas de hospital. Tudo que materiais que leva na Titi. Pulo um contentor de 20 pés. A mim pensando como assim chega lá na minha terra, suma na levar na minha terra, para ver meninos de Titi e futuro presidentes de Guiné-Bissau. Pensando como assim levar minha autoridade, minha povo de Guiné, e na contente, ela fala, bom, não abre contentor, não lhe quer que a senhora Titi, não ajudar para não levar na Titi. Me embora tinha manga de dificuldade, mas manga de dificuldade. O tu sumunho que tem alguém que está acompanhando tudo cá e armando contente. Tinha manga de dificuldade para poder ter esse contentor lá. Bem consegui trazer. E tem gente de Jomaf feliz. No embaixador legal que feliz vindo dar e consegui tirar o contentor. Mas passa na manga de ministérios, manga de ministros, manga de birros. Nem no tempo do presidente atual, Sissoko, se eu olhei a cara, eu pude lembrar, se eu não olhei, eu pude lembrar como a mim passa nesse gabinete, eu tinha nomeado como primeiro-ministro. E falando, senhora Sintes, o contentor não terá gogos. E falando, minha primo Soara, ocupa dele. Ah, bom? Soara falando, calde, eu não vai falar na baia semana. Bem amanhã. Bem, irmão, dame. Tem que dia que não chega de baia. É que safa nem nada. Nem nada é que safa para ter minha contentor. Mbai que eu disse de fato, em toca tudo exporta. Não consegui para ver de que feliz. Feliz. De Jamaf, que lá que ajudam, não consegui ter que contentor. Mas dificuldade. Mas gosto de conseguir qualquer situação, qualquer caminho que está fazendo na Bissau,
O outro não contente. Foi o primeiro tempo. Nunca consegui. Mas eu lá só sim para bem contente como não consegui. Nunca consegui ter que material. Graças a mulher de Onama, de meu partido, e que mulheres diz esse trabalho, mulheres de batente, corajosa, Onama, consegui bem, eles que lugar ser caro, ele vai aqui em cama, e vai fazer entrega na buba, a minha cama tem. Porque eu tinha ajudado, eu tinha minha dia de bimba, chega, nunca consegui material, eles que levam aqui material, e vai entregar na qual é a dificuldade de tirar material na alfândega e mesmo assim também com algumas licenças que está dá, também falou não e você tem mais coragem para continuar com esse projeto de escola de Titi? Uau, se encontrou coisa, minha filha está falando com mandudo, linha minha tabanca, a gente está falando duro, guineense, a maioria parte está com o Obama, está falando duro, e tem outros próprios que estão no Brasil que falam com a mim, também na Titi, vai buscar dinheiro, gente, para mim comer, para mim pagar renda, para viver. E tem outros que falam com uma migra de nada antes de ser nasce, nunca consegui fazer nada de Guiné, nunca ter nada de na Bélgica, nunca ter vivido, nunca ter nada. E para Titi, é coba mal, manga de mal que é coba. E tem menino que está na Titi próprio. E bem, nunca sei como que consegui entrar na minha página e mandar mensagem, vou desculpar minha irmãos, que ela coba mal, tem na minha conosaba. Tô aqui falando com a minha pampana, tem na baranda. Não me que menino lá, menino. Coba tem na minha minha como a mim fala como na limpa Titi, não estava furta coisas na Titi. A mim toma bem pedir dinheiro de brancos de comer. Outros falam como na Brasil, como a mim que tem que de mora. Então fazer onde para poder viver. Hey, a mim tem sido de novo tão pequenino. A mim estuda ali, tem diploma de gestão de empresa. Eu criei empresa 23 anos, tudo que consiga bom. E se como jabu, batalha. Minha filha tudo luxo que tem. Que minha mãe, que minha papai que consegui dar, não filhos. Entende tudo. Boa como que vive. Boa comércio, boa como que vive. Entende tudo. O que é que leva a Titi? Amor que entende a Titi. Não gosta de Titi. Não gosta de povo de Titi. Não gosta de minha parente. O que é que leva a Titi? Não acaba de Titi para buscar nada, não. O que é que está lá? Gente se fica por outro saco de arroz para comer. Mas não gostei que povo ninguém cobra mal esse que se bila. Eu por fazer o que fazer? A mim, minha amor gosta de mim e para se satisfazer. Minha projeto com Misty, terceiro Titi. Misty que jovens de Titi para ter diploma, Misty que meninos de Titi, nem que meu amor está no outro mundo. Manhã uma coisa que meninos de Titi com diploma. Mas já você mamãe com cedo, não sabe como esse momento, maioria de casos, é quando falar e jovens, meninos próprios, por cedo, colegas e o filho te usa as redes sociais para insultar gente na todos aspectos, na toda maneira. E qual que foi a boa reação? Isso mamãe também, que você tem para falar isso? Não tem só que falar isso como, em vez de você cobrar mal, que você consiga, procurar se que alguém aqui. Procura se que é cara alguém. Cabulanta só o fulano falou, que tu alguém faz assim e faz aquilo. O lanta só o pai vai cobrar mal. O pai vai calunial. Porque o que menino na fala e não calúnia. Vai calunial o cobrar mal. Alguém que por ser uma mãe, boa irmã mais velha, ou boa tia, ou boa amiga. Cabo cobrar alguém mal, nem que bebê cabo cobrar mal. Cabo calunial alguém que usa como casibi. Tem que se bem coisa o falar. A mim que está por dar alguém que está falando coisa que se bem não. Cara aqui que o papai é o responsável de que o falar. É o responsável de que o falar. Portanto, a mim que tem que falar meninos. Para concentrar buscar diploma. Papai se você tem diploma ninguém que está comprando dignidade. Se você tem conhecimento ninguém que está comprando dignidade. Com o diploma, como não comprou o país que ele, com o diploma, como não comprou a cabeça que ele, com o diploma, como não ser feliz. Para ver se você tem trabalho, ninguém quer faltar o espírito. Uma rouba em trabalho. Boa como que tem trabalho. Chega na empresa, assim. Não tem verdade de trabalhar. Porque o branco tem que respeitar. O que nem entra em trabalho, assim como esse preto, mas e mais, e mais, né? Se você tem um diploma, você tem um trabalho, você consegue trabalho, ninguém quer faltar o respeito. Ninguém quer comprar ou não.
porque você me quer como isso. Que meninos de Guiné, nós jovens, mbere bata perder bolsa no Brasil. Mbere imigrei, basta bata perder fundo de desemprego, o chômage, ajuda social. Boba a escola, boba buscar papelzinho, para trabalhar. Boba a escola, boba buscar profissão, para trabalhar. Nem que trabalho do Wabari na rua, e trabalho de dignidade de um alguém. Mbere bu fica na rede social, bata inventa, bata cobrar alguém mal, bata caluniar alguém. Vai trabalhar, diploma, trabalho, escola, custa mais grande, custa maior na vida do pecador. A minha titi ninguém capaz. Jubi Umaru, bukamati. Ma próprio um bambias, puntava filinto, gintes que binde. Subi chega na região do Wallonie, o fala Guiné-Bissau, e tá falando titi. Armando bim fala gintes como a titi que a república. Titi, em sector de Kinara. Mali, subi chega no centro, bu fala Guiné-Bissau, e tá falando na república de titi. Pabia de quê? Pabia então titi punha bandeira. Alçar riba. Para gente sabe como. Gente de titi. Ah, titi sabe ba. Gente titi tem valor. A nós trabalhador. Fala. E quais insultos que tem reação para parte de boa família, para poder... Minha filha, justamente, para ver esse insulto. Sim. Também não aproveita nessa ocasião, para me pedir desculpa a quem me faz mal. Para ver, os meninos lá que não cobram, os meninos que não cobram mal, sim. Sim, eles pedem desculpa. Para ver de quê? Para ver um gostando de titi. Para ver um queria na titi. Um consi titi. Levar titi que dá de 2 anos. Ou 3 anos. Um consi titi direito, um queria lá. Para mim, na titi que nasce. O que na grande, um consi se como nasce na canchunga. Mas nunca consi canchunga. Titi com consi. Nunca consi nada na canchunga. A mim titi com consi. Minha amor na titi. Minha filha falou, mamãe, o que é que eu mando na vai? Eu sinto por onde eu falo, o que é que tu vai fazer? O que é que eu não faço lá? O que é que eu não faço na titi? Não gosto de titi. Que é insulto que meninos insultam? Um cara de titi não. Um cara de titi. É insultão para ver que se coitado, ainda me quil de Brasil, que ele cobra mal sim com sim. E que com sim, o chame nesse que eles cananche. E que com sim, mas hoje trabalho com tá fácil. Eu hoje que participação com na titi. Mas se contra com uma gente razonável. E tem um número de telefone. E te telefone aí falando, senhora, ou menina lá, o nome que é por idão. Para ver como andou pedir gente para ajudar na titi. Não te expliquei eles que como andam pedir gente para ajudar na titi. Para ver a mim sinta ali na Bélgica. Não está fazendo comida, mais de gente que precisa. Não está saindo embaixo de gente. Não ajuda gente na Bélgica. Não é terra que a gente também ajuda para ajudar gente. Uma das crises que cai na Bélgica, a bolsa também na França, tudo parte do mundo, tudo gente tem crise, nem que eles que tem. A os, boca trabalha 3 meses, boca tem de comer. Boca tem meio. Por fazer agora, titi, não tem carência de água, não tem fome, não tem tudo na titi. A mim passa fome tempo nos cavalos. Não está fazendo aqui mango que não está seca. Não está seca na mango, não cozinhar caroço. Que está falando mango, na titi, não está falando mango faça. Assim que não te chamar. Mango faça. Que lá que não está comendo. Na titi. Quem que fala como? Quem fome que tem na titi, isso não conta mentira, mas missão como mais. Mas se nhara, que gente fala como nhara, eles para ver como. Se família sai na filmagem, pé por dano. Mas se família que vai te rapaz, a mim que com rapaz nem esquerda nem direita, não se entenda na minha quintal, pedir faça um pedido para gente de boa vontade, para gente que me se ajudam, para tem paciência, tem pena não na titi, me de levar lhe chive vai dando, para aqui no arroz, para aqui no comer, porque não te passa fome, não precisa de água, que lição com pedido. Rapaz, eu vinha pedir de telefone e falar, senhora, eu vou pedir, manca tem minha arroz, que sobra só com 5 sacos de arroz. Não faz, minha filha, nem que 1 saco de arroz. Mas até chega, primeiro gente que não tinha aqui saco de arroz. Você fogou na Cindy.
Judan yermo. Uta chigo wa patelis la. Rapaz facile vai patelis arroz. Mon Dieu. Que pate arroz que era para pate. Meninos como a nem trate tite de fome, nunca fome tite que tem na fome, eles nunca que tem na fome, nem nunca na tite é capaz de fome. É meninos como animal de tudo maneira. E tem outros próprios que inventa. Outro aquilo que eu tô aqui tá falando com manhã com não tem na varanda. Tudo tipo de mal é como. A mim que tem nem causa de moral ali. Outros que mantêm um problema de terreno com meninos. Não tem problema de terreno que ele. Jubi a mim filho de que vai mas nunca não can juntar terreno com ninguém. Mas esse o cara tem que ter uma participação na justiça. Sim, você vê como aquele sistema de cobra mal na Guiné. Sim. Guiné lungo. Guiné para Guiné, você tem que ter alguém na polícia ou na tribunal ou na que justiça que tem. Mas nós temos um mundo de justiça. Um par de filhos também. E filhos de doutor é forma, é diploma. Amém? Nunca tem diploma jurista. Mas tem diploma que está permitindo para trabalhar. Não tem diploma de gestão de empresa, não tem diploma de cabeleireira, não tem diploma de estética, não tem que trabalhar em área que não trabalha. Mas tem filhos juristas. Justamente um som de fim de tese na rede social. Crimes eletrônicos. Crime eletrônico. Agora, se mãe e tem se memória de estudo naquilo, vai, minha filha. Você aproveita isso. Gosto, aproveitem isso. Meninos estão na prisão, mas cada quem que fala? A boa responsável, ou que teria mais de 18 anos, a boa responsável de bons atos, e tudo que eu fala. Bucana bem, mas não tá passa tempo para na brincadeira. O Brasil está na lista de Facebook que é esse de crime eletrônico. Filha fosse não, queixa. Não, filha para minha filhos de mim. Sim. Não faz que a mim vai embaixada Brasil. Sim. Para mim Brasil está na lista de crime eletrônico. Se Brasil tem seguintes, se cidadão, ou se estudantes, ou se imigrantes, cada quem na crime eletrônica, cada aqui na cidade de Costanel, onde é que dá boa acusação, isto quer dizer que não tem prova. Se eu falar com a minha vai me trabalhar furtar na Titi, meninos também tomam dinheiro, está pagando escola, minha diretor está com aqui dinheiro de escola, e todas as acusações que eu vou falar. Isto quer dizer que não é verdade, eu tenho a prova aqui. É que assim, vai lá. Você não está no coronavírus, mas um dia a coisa não é bem melhoria. Você vê como uma crime eletrônica. Ele não quer 5 anos, 2 anos. O ano que leva. Não can ficar no vírus todo o tempo. Ele tem um dia que o vírus não promete. Ele está fazendo alguém férias, está fazendo alguém tempo de férias, para olhar muito údio, para se não dar prova. Portugal, está longe. Mas toca está. Toca também, que se do Ryanair. E que é caro. Toca de roupa. E que é caro. Que ele custa botar cinta, vou discutir. Para ver Facebook o que queria escutar ali. Facebook que tem que responsabilizar, pep dando e permitindo para não poder cinta, não discutir. Bonolha, para não discutir. Mas para aquilo bocana bem cinta, bota porque muito, cobra muito mal, aquilo é camati. Cobra mal camati. Aquilo para não cinta, não conversar na boa maneira. Para a boa bem com o advogado, a mim bem ganhar advogado. Aquilo de Guiné, aquilo lá ano fora ano dentro, ou quando chega lá, ainda mostrando que tinha cuno tem na varanda ali. Para eu falar com minha cuno tem na varanda, bem bater para pedir título, para minha cuno tem na varanda. Vou desculpar ninguém, moço, quem não ouve, vou desculpar. E tem que explicar. Cada quem que fala papel na rede social, tem que justificar. Pé olha próprio, olha se não cobra mal. Quem não fala com a mina dá na titi nome, titi tem água, titi que tem fome, titi tem tudo. Me, aí me dele ba se água, arroz não fala que não desse arroz. Porque se mamãe esquece para pensar está lá. Outros meio, esses que não cobra mal que não tinha uma coisa lá, se mamãe esquece para pensar lá. Fome tem na tudo que nem missão ninguém capaz de contar essa companheira mentira. Mas não tá deles que é místico, para eles é místico, coisa de moderno gosto, lixive para lá vamos. Tonelada lixive está lá vamos. Não tá deles ele. Mas a associação de filhos amigos de Titi que não queria ali na Bruxelas ali.
filhos de Titi consciente. Filhos de Titi, gente consciente, gente trabalhador, gente honesto, gente de Titi. A nosso trabalhador não consegue trabalho. Que iniciativa, eu falei, não junta, mão, não junta gente. Não acaba poder abandonar para bia como alguém que tem nem nada lá. Coitado, menino que não nada, que você está outro manobrar, que ele não vem para poder no trabalho para poder ter tudo isso. Não é possível, não Titi não tem que continuar, Titi tem que e para ver meninos que não deixa Titi, não continua que Titi. Giabo, não tem algumas imagens que não já li, que eu pude mostrar. As imagens que é imagem, que eu pude falar sobre isso. Você sente que ora já ia na mesquinhão? Sim, bom marido, sim. E faz pena. Para ver coitado, que você é rede social. Tudo que tem que coube português, eu também na tradução. Está traduzido. Se alguém papia, você toca na tradução, tudo está traduzido. É membros, tudo coitado. Que está deixando ser casa, que matiti tão de tal maneira. Minha irmã, que pode imaginar. Essa matiti de tal maneira, se você tem na papel de Titi, você pensa como alguém que na papel dos Estados Unidos da América. Se você tem na papel do povo de Titi, você pensa como ele vive na Titi quanto tempo. E vai olhar a tradução de meninos que sinta para desfamar no associação de porcaria. Não também não há fruta de dinheiro lá. Não também pedir ajuda ali. Gente se dá no milhões, não fica 15 milhões. E me chega lá no sul de desanimar. Você entende como aquilo é na mesquinha? Eu falo, não me ensina para ajudar. Não me ensina só para ajudar. Nenhuma autoridade que chega dando, nem do shilling. A nós, como se vai ajudar o Botera? Para ver se uma coisa ajudando. Ele comanda não me ensina também, vai para ajudar o Botera. Para ver a mim, na cama, na tabanca, na comuna ali. A mim, e membro do Conselho Consultativo de Norte e Sul de Nível. De não comuna, de Câmara de Nível. Já 8 anos, para me conselheiro comuna de Nível, que eu trabalho ali. Não está trabalhando na comuna, não está trabalhando na cabeleireira. Não está trabalhando na empresa para jardinagem. E me diz tudo. Ora, quando vai Titi, não está querendo quem que não vai, quem que não vai. Mas eles que te trazem dinheiro, se você paga essa passagem, para ajudar Titi. Para ver de quê? Para ver se me tem na ser política. Se não está na ser política, que não mostrou o fotógrafo, não está na ser política. Contrapartida também, para ajudar também a terra. Mas ele gosta de tudo que está para ajudar a terra. Bom, também se gosta de coisa aqui, gente diz como, não vai na para ajudar a terra para a furta. E aqui está na terra que não é furta. Ele estuda dia, tem que boneca, não vai quem vai poder fazer no mar, não vai lá. Se falou como não está furta, quem vai poder fazer no mar, africano fala não. Dia que não vai Titi, mas leva você na cara de que meninos que não coubam mal, para você ser mãe que ser papi. Para você como que meninos que se nada, é não coubam mal, papi que se inocente. É como de não coubam mal. Se vai cá não coubam mal, se você ser para de dois, bora se preocupar. É que por coubam mal. Ali lê Miguel, esse Flamand, esse Pascal. Pascal, ele de partido de Flamand, está falando Vlaams Belang. Esse ali e Patrícia, e de comuna de Bizet. Esse não diretor, esse Jean-Yves. Ele, esse não meninos. Bom, Jobe, esse meninos que financiamento que faz escola na Titi, essa imagem que vão olhar, visitas que faz com seus parceiros de ONG AMD de Kinara, Titi conselho nessa comunidade uma república para ver de a senhora que está na frente de Jabumane. Sobre o trabalho de mulheres guineenses na diáspora, estão mostrando imagens de visitas que fazem através de Boia. E Boia visita a gente está sair, paga milhões de cefa, bilhete de avião, custo de vida para a Guiné para apoiar. Enquanto nós irmãos estão sentando na rede social, na insultar alguém que por ser do si mãe ou si tia, si irmã, tudo,
nós não sinta aquele ali, nós esses parceiros, esse que é o primeiro viagem, essas imagens, tudo provas de visitas que fascina Titi, esse cartaz que é produzir. Nós estamos a olhar, para boa nós jovens, que a autoridade tem que fazer mais rápido para dar a cada jovem um meio de instrução. Para ver se a autoridade também desde os jovens sem meio de instrução, nunca é cana sedução. É homem sei, vai buscar camisola para eles, para a equipa de Titi, para jovens pertencem à equipa. Não tem de chegar e falar obrigado. Ninguém estuda, é na fomentar como. Gente que dá isso. Esse não dinheiro que não tira, não comprar, não leva para eles. Pertence custa na mão. Não é? Bom, e tá fazendo emoção, e tá fazendo tudo. Bom, e só para não acrescentar, porque, bom, não é doutora naquela área, mas não tem conhecimento de crimes eletrônicos, não me se falece, não papel para amanhã. Cedo, seguinte, jovens que fazem esse ataque e dão para ser através de de sua família que formam nessa área, dão para ser na representação de que país, porque crime eletrônico, Guiné-Bissau que tem legislações para parte de lá, mas o que está no continente americano, europeu, asiático, acabou comendo farta, acabou alguém mal, ou que dão para ser através de que prova, acabou pensa como rede social, Facebook, tudo que custa apoio e está registrado porque é criado só para essa cabeça e tem que criar e tem aqueles que estão monitorando, aqueles que estão controlando tudo mensagens e portanto aqueles depois tudo é para responder de crimes que é fazer a volta desse e está no Brasil, Portugal, não responde para crimes que fazem. Bom, esse é um exemplo para o estado de Guiné para ter uma legislação sobre crime eletrônico. Agora que não fala crime eletrônicos, por exemplo, você entra no Facebook, bucoba tudo mal, demba ou samba ou joquinho, nada cana sair porque não tem nenhuma legislação sobre aquilo. E agora que Guiné-Bissau entra nesta tecnologia, tudo é insulto. Não falou, não sair de manga de quilômetros para Billy, para bem OBS, porque não matem bem manga de atividades, não já esforço que é fazer, bias não já, dos pratos que por para de Guiné, que brancos não comprar, calo de mancara, que eu vai comprar e que dinheiro que está uma e leva para Titi. E não só Titi, outras zonas que também. Será que além de Titi, Buba, parece que eu falar, zonas de boa intervenção, você pensa futuramente levar a outras regiões de Guiné? Não. Titi ainda trabalhou na cabeça empinado. Projeto de Titi, projeto enorme, cabeça empinado. Mas Titi que só Kinara grande. Bom, não me se orco fala Titi, boia também. Não. Eu vi, e tem um terra que tudo que te diz que sim. Um cuida para o praia que terá como de meninos que vão mal. Porque Titi, suma Titi tem tudo. Mas tem um terra que está falando TV. Terra de minha tio, de minha papai. Perto de Indiasan, perto de Ganture. Que não tem nada. TV que tem nada. Suma Titi farta. Ou que Titi farta, TV te toma. Pensa. Bom, pensa não se gabo boia também. A voz de gabo, acabou de esquecer como a voz de gabo, a voz botei tudo naquele lado do Conakry. A nossa aqui não tem nada. Porque boia isso e eu tá pensando que aqui né tem outra cultura, mas. A voz botei a nossa aqui não tem. Portanto, filhos de Kinara está fora manga dele, não tem possibilidade para Kinara. Não tem quadros, não tem quadros para Kinara. Só como gintes na turma, gintes camistiagem. Não parte outro gintes medo. Para ver se o lanta por lanta por trabalhar, outro na cobo mal. A boa tem 5 cabeça, não tem nada para agora. Para dizer isso. Para ver uma menina que não falam como a mim migra de tempo antes de ser parido, agora que é de 30 anos. A mim migrante deve ser parido, nunca tem nada.
Então, não vai cumprir casa na Bissau. Outro gente mora lá. A mim vai morar na caixa social. Não. Leque na vive sabe nele. Leque na vive nele. Não basta que manga tempo ali. Não cara bem, se também mora na casa de estado, ou vai morar na casa cansado, vai viver cansado, para bater tomar dinheiro, vai comprar mansão na Bissau. Nunca mora na Bissau. Ora, quem é beguista na Bissau? Não está comprando na Bissau. Pois ele fala que manca tem mansão na Bissau, bem comprar mansão para ele. Mas leque na vive, minha filha leque nasce. Leque minha filha está nele, leque minha vida está nele. Eles agora o que faz na Bissau? Ele aceita nessa casa, você tem dinheiro na Bissau, tem dinheiro. A minha vida de mim, e para ajudar minha povo de Titi, de região de Kinara, para ajudar gente de Kinara, para onde filhos de Kinara, para subir, para ter diploma, porque não para gente subir como Kinara sofre, mas tem fruto. Aquilo é que é amor, aquilo é que é esperança, aquilo é que é desejo para jovens de Kinara. Já vamos pensar, Flinto, já Lori Pina, acompanhando, e alguém que está patrocina a rádio Sinchaonco, e ele de pirada, ina acompanhando, pensa como, Flinto, pensa, e outro gente que está acompanhando, Augusto Brema Sagna, grande jornalista, grande. Non levo pirare di Flinto, perché non ti posso dire, non può aiutare. Boh, a me così come noi specialisti di contatto base, penso un parceiro con noi, penso una contuna in Corezelis para Canada, sim. Explica eles porque desmoralizar, porque ouve que meninos na fala. Porque manga eles desmoralizar, suma coitada aqueles que compravam esse bilhete no dia vai de abril, mas não vai na Titi, para o que escola de alfabetização que nós temos, porque não tem painel. Não dá de painel para a escola de alfabetização para na Titi, para jovens terem causa de baixo, se tem esse causa de passatempo, ele fica na warga. Boy, aquilo que não vai naquele grupos para ele, mas agora corona vem tudo no vai, outros compram esse bilhete, na embaixada esse passaporte, se está ali tem esse visto para vai. Gosto não por bem na corona não tem que pegar com coisas melhoria. Bom, entretanto é como mal como sala, manga des desmoraliza que não fazendo não é para ajudar eles não cobrar no mar, não caluniar, não fazendo o quê? Não parece bodicha. Mas só como aqui jovens nunca podem deixar eles, porque tem que ensinar menino, se menino yara tem que ensinar como yara. Assim, se nem tu trabalhar está falar como acabou fácil. Eu como não vai embaixada do Brasil, não vai explicar eles como eles que responsáveis nós jovens que estão lá. Mas qual que foi a resposta de... Ah, bem, não é pera corona acaba. Segredo de justiça. Não é pera corona acaba. O corona acaba, eles se responsáveis. Secção consular da Embaixada do Brasil, eles se responsáveis. Cada que responsável de cidadão que está nesse país. Que eles de Portugal também. Corona não acaba. Toca na começa a trabalhar. Não te vai explicar muito. Já quanto ano que vive na Bélgica? Oh, se assim que não me fala um beijo. Não, mas não me sei curiosidade. Não. Então, o teu menino que faz comentário. Como a mim busy, o que ele canais. Migra, o que ele canais. Tem a osso que tem nem cau de mora, não fica até perigoso. Não, não sei como a maioria de casos a gente está morando na casa, mas não é. Não, é social, mas privado, mas não é casa, prova de bom, não é o quintal e, bom, não can explicar tudo o que não é ali. Mas mais ou menos, que ela está fica para segredo, qual que é a maior dificuldade depois que sai na Guiné, vim para a Europa? Nossa imigração, tanto dificuldade. A mim que migra não. Sim. Aquilo que diz, a mim que migra, a mim tem sido ali. Minha tia, que minha cunhada, ele que tem na Guiné-Bissau, o tinha mandado para ir trabalhar ali, e tem sido ali. E tem sido ali, assim que a gente chega ali na Bélgica. Fica ali, estuda ali, forma ali, trabalha na embaixada da Guiné-Bissau. Depois de democracia, começa a salário que tem, eu comecei a subir, riba direito, vai fazer minha formação, vai fazer cabeleireira, vai fazer gestão, eu saí de trabalho de embaixada, me abri meu comércio, me trabalhei no comércio 23 anos, gosto muito de como coisas não mudam, me entro na política belga.
Para para integrar no país de alguém, você tem que conciliar. Se você tem projeto para o país, você tem que tomar experiência política na terra do outro povo para aplicar na terra. Que a comanda entra na política belga, não faz minha campanha, só é prometido um segundo para mostrar. Não pode? Não por vai. Não, só um momento. Não por vai, não por vai. Não está na Jumbai. Na capital, não está na capital Europa, Bélgica, lá que não está na Laos. Não está com o Jabu Mané. E ele que não está aqui em Laos, nesse espaço de reportagem de rádio Sinchogo na diáspora. Não muito obrigado a você acompanhando, não agradecer também parceiros de rádio Sinchogo e não sei como fazer viagem que é fácil. E soma também técnicos que estão acompanhando e no colaboradores também, soma também no candidatos também rádio jovem. Na Bissau, e soma esse diretor, toda a equipa de rádio jovem, rádio Sinchogo. Bom, não vira a câmera para Jabumane. E entrar na política belga, não faço campanha, esse é a mim. Bom, lá. A mim, 18 na lista. Eleição municipal. Sim. Essa eleição municipal. Não de conseguir, não tinha 640 votos, cumprido como conselheira consultativo de norte e sul de nível. Mbai li para ver que para apanhar experiência política. Antes de entrar na política, queria outra empresa que está falando Paradis M&M. Paradis M&M, Paraíso M&M, Mane. Minha marido está trabalhando, eu estou fazendo criação de jardim, de parque, de jardim. Lá que está trabalhando, e está fazendo, está bater árvores, criação de parque e jardim. Eu não queria, Paradis M&M. Paradis M&M fazia 4 anos que eu queria aquilo na empresa. Mas roubar aquilo de uma empresa que tem que ser a elevação. Minha entra ali para ter experiência. Porque quando você é a terra de alguém, se você integrar politicamente nessa terra. Integrar politicamente para poder ter experiência. Para Guiné-Bissau. Para Guiné-Bissau falar como era bem fazer autarquia. Se era fazer autarquia na Guiné-Bissau. Que não era? Não que falou tem parceiro, mas a região Wallonie. Não tem pena nós. Também gente que era dessa contribuição e dessa parceiro e dessa participação nessa política. Eles também têm que dizer que não era para ver que não era que percebemos. Já a situação de guineenses na Bélgica e como é que está e gente que está ali com esse país para bem viver. A mim que constitui guineenses que está ali. Porque guineenses gostam também de trabalho de Portugal. Guinense não como guinense gosta de Chile. E também de trabalho de Portugal gosta no rendia. Aqueles que vêm para bem trabalho periódico de obra, de construção, não rendia um bocadinho. Nunca constitui guinense. Mas não rendia. Situação estadística, porque eles é bem de Portugal. Alguns que vêm de nós, que não constituem a situação, a AMD está trabalhando na base de confidencialidade. A nós, no trabalho e confidencialidade, que é só a nós que pertence. Do resto, nunca conheço. Como é que o nome de Guiné está na Bélgica? Eu falo o nome de Guiné na boca do mundo. Na mal, estou com orgulho. Estou com orgulho por ser guinense. A mim gosto de fazer parte da política. A mim, telespectador, não tem dúvida em Guiné. Os políticos de Guiné não tem dúvida neles. Nunca fazer parte. E triste. Mas só que aqui na pirinha povo de Guiné, acabou se a cair na armadilha, seria todo o país da África que passa, tem guerra racial. Eta por gente, etnia, cala, etnia, o filho muito. Para ver que é hermoso, vou pegar conta vos cereal e parasita. Eta divisor de problema. Boa, cada hora que não vai fazer mediação, dinheiro que está caindo. Se guerra bem com dinheiro mais que na cai. Cada comissário que não manda para fazer mediação e está rico na Guiné.
não na pui gente de cereal, que gente francófonos, é na rico, na não cancera, na não miséria, na não catástrofe, daqui na rico, né? Para ver de quê? Portanto, não tem intelectuais que você tem gente na explorar, assim, botem paciência. Botem paciência, meus irmãos, povos de Guiné. Que você está aqui que não passa para não passar. Não de homens de Guiné. Vou dar um exemplo de minha senhora que sai lá de Paris. Elle só. Hoje com a mulher de Guiné tem valor. Elle só. Se ninguém. E chegare nem que telefonar não próprio. E vai elle só para mostrar homens de Guiné como a mulher de Guiné tem valor. Mulher de Guiné pode. É capaz. Acabou se ter cereal. Gente de cereal. Vos próprio vos viu como é que mais vos tem diploma. Acabou se ter corrompe vos. Acabou se ter pui vos na guerra. Acabou se ter. Ele bem enriquecendo nós. Suma que não enriquecendo nós sim. Mas não de tribunal, oh Deus, que miséria, qual problema, qual vergonha não de tribunal, nos juízes, gente intelectuais, gente de diploma, gente de direito, de bolsa. Que custa para o decidir, tac, bom nular na eleição. Que custa, bom mister para não matar outro. Que bom na pera. Bom, acabou, uma rona me põe um papel político, não temos papel político aqui, esse social, a nossa dia é social, mas a hora como pensa da política aqui. Está fazendo pena. O único apelo que eu pedi povo de Guiné, acabou se ter CDA ou pulo na guerra, é na pera só guerra. Para eles próprios, é que você está raiva. É pensar que não na guerra vai logo a primeira. Mas se não guerra tem gosto, é na render manobras. Mitindo no mundo para não poder guerra, para poder ter dinheiro. Acabou de chegar, acabou de chegar. Botem paciência, não tem pena no mundo, que não guerra. Já vou calcular futuros passos de AMD e na base da última questão. Que situação que nós temos aqui? Tipo, não vou começar com a pessoa que está quem gosta de que você ganha situação? Não fala de projetos. Não fala de projeto de AMD, não. Projeto da AMD. Futuro, no futuro, projeto futuro que nós temos. Não me se abre aqui centro de alfabetização. Não é que o mulher não vai fazer corte e costura. E não me se também se abre para não poder fazer uma atividade que não poder mandar contentor, para poder mandar cama do hospital para Titi, compada. É materiais tudo que não é para não garagem de tudo material carro de roda, todo tipo de materiais não tem para o hospital. Tudo não tem para o hospital. Não é para não poder fazer uma atividade assim, para não ter dinheiro, para não poder embarcar o contentor. Última mensagem a povo porque rádio de leste, Cabo e também aqueles que estão na Londres, França, Inglaterra, Estados Unidos da América, Austrália, Cabo Verde, Angola e não can chamar todo o país gente que manda contar no país onde que está nele. Qualquer última mensagem a nós e a nós orgulho no e quando bem ler você está recebendo para dar-nos explicação de criação de desculpa antes não ficar está sério para não sei como me se só por falar de não sei como vários prêmios de reconhecimento do AMD receber na Bélgica, entre quais o último cedo de Human Rights International, que deu-nos um prêmio de reconhecimento terceiro para nós, porque Quilombo é um ONG que está trabalhando para áreas de direitos humanos. Que dá ali não vai quedar um abraço para minha irmã Olívio na Paris, Ansu Baio Augusto Brema Sanha e para Flinto Jaloripina, presidente do Movimento Irmãos Patriota Diáspora de Guiné-Bissau na França. E também para todos aqueles que estão acompanhando no canal, chama tudo nome, Infama Ramani, Keita Umu, tudo a voz que são Demba Biai, tudo a voz que Helena
Helena, muito obrigado por essa companhia. Vou continuar a postar na nós. E também para no grande Luciano que acompanhando de para vir para a cidade, um bom regresso. Aos não faço três reportagens, mas essencial é que te ensino ali na no sana jubi prêmio. Awa mané Beatriz Areta fala fala minha mulher como nós está junto. E também para Antônio Buja, homem lá de Mansoa. Je suis désolé. Bom, virou. Esse de África Lion Zoar. Africa Lion, esse Matheus evento, Matheus, esse é um dos eventos que africanos estão organizando ali. Esse Matheus. Esse é um evento que é organizado todo o país de África. É 3 anos que e dirigido para Mali que 2017 e presidido para Mali que preside que esse ano que nós recebemos prêmio para tudo ativistas sociais que não trabalham ali no país de Bélgica e que fora e que tem também seu comércio, sua empresa. Logo Guiné-Bissau suma que não está fazendo sempre porque é chomano não está bem que a bandeira de Guiné-Bissau para representar Guiné-Bissau para mostrar também como Guiné-Bissau não existe. Não vai prenda, não vai junto com o que de human rights de direito humano que ele fica na biro lá na Bruxelas, que ele está lá na decoração na Bruxelas, que ele engaticil, que ele também mesmo custa de Guiné-Bissau. Cada ano Human Rights está organizando esse evento na Nova York. Guiné-Bissau, como sempre, não está convidado, mas ninguém quer tomar dianteira para organizar. O que bem cada quem busca se preferência, se quem manda, quem não manda. A nossa AMD que na raça, mas não está lá, não dá prioridade a nós jovens para poder participar. Mas para nós jovens participar, nós jovens tem que aderir. Orgulho vai com você não vai gostar, não vai querer espada aqui formação na Bissau. Quando nunca participa com a Bissau, se alguém vai para a formação, a boca tem que pagar mais quem com a forma. Na Bissau é assim, né? Ah, mas não. A mim escandaliza. Minha regente sai de Nova York e fala que é bom apelo. Suma mãe sempre está fazendo apelo. Vou ajudar bem jovens. É mobilizar, é bem, é pagar essa passagem para não vai. Não vai para ajudar os jovens para não ter formação. Não pedir aos jovens com mulheres. Para nós mulheres de Apu não precisa de formação política. Suma com pedir no parlamento belga, esse seguinte dia fala não vai. Não há da formação na sede de Apu para mulheres. Não vai para dar jovens formação. Cada jovem tem que pagar esse dinheiro. Perdemos, parece que não me ficar aqui, nunca se visita na outra. Mas ça va pas, não? A boa Guiné vai para dar formação. Se a Guiné vai pagar o meu dinheiro. Que lá na Guiné é regra. Não faz vou ficar aqui. Não falei assim, não, vou ficar aqui. E ele como na boa Guiné está falando na Guiné, se você tem um ONG, ele está falando que tem dinheiro. Porque eu buscar dinheiro, porque eu ficar aqui. Omar, você como ONG, lê. O que é para o rico? E uma ação sem fim lucrativo, que é para o lucro. E que é para o lucro. Mas na Guiné, se eu falar ONG, ele fala, e vai tomar dinheiro na mão de branco. Branco está dinheiro mangarelo, tem dinheiro mangarelo. Oh Deus, meus irmãos, não acordam outro. É outro que não é que está ao lado. Esli, e minha sobrinha Sali, como dama de ferro, na Bissau. Nunca matilme, esse minha prêmio cuidado para Sali, é a organização Dama de Ferro, na Bissau. Nunca matil minha amiga, minha coordenador Lionel Cabar Civil. Então aproveita para falar isso, obrigado, não faço mais evento, não falei isso, obrigado, mas se eu encontrar com o coronavírus, não vou poder combinar gente para me matar. Mas vou esperar que o corona passa, organizadores de Dama de Ferro, não tinha uma bolsa, vou vir olhar que é a AMD, que é que não está quente aquele, não lenha que não está quente aquele, para vir que é que não está fácil.
Já, mas pensa, me diga vai com som desses, sabia? Não, A mim me se vai que de direitos direito humano. humanos, sim. Não, mas aprende, cara, boa ideia, Não, não me se tem nele, pelo menos na entrada de Selucoiada, Quem era agora? Gabo, Quem era agora? o se impero, e lá, Não, nós que tem impero. o que eu faço foto por no chave. Gente liga de direito humano dá no chave. Não. E como empresa de caminho de ferro, como é que tu fala? SNCB. Infrabel belga, que gente está fazendo caminho de ferro. Sim. Caminho de ferro. Infrabel faz no chave de 4 quilos. 4 quilos que faz no chave. E banhado de plaque ouro. Isto na birô amanhã mostrou ela. Nunca lembro como fazer. Kina é para kina é fácil ele. O chefe faz que evento é fácil ele para não poder levar para kina da poada para governador de kina. Que é que não leva para kina para ele. Normalmente não é embaixador que não leva para a governadora. Mas essas cabeças. Já a última mensagem no microfone, no canal. Não, última mensagem que não tem para você. Me agradecer. Direção de Rádio Sindianhoco. Que está na tudo parte do mundo. Ser presidente, ser vice-presidente, ser repórter, que está fazendo reportagem na todo lado. Bom, obrigado. E Umaru, obrigado pela deslocação que eu faço de França até ali. Ou deixar a família subir só para vir de um bairro comigo. Obrigado, bom, obrigado. Trabalho bom, faço trabalho formidável. Bom, obrigado. Através de vós, não vou estar chega. A minha missão, não can't dar uma explicação. Para mim, não fala, é menino explicou mal que é me explicou, aquilo é que é interessante. Que é interessante, e só para na autoridade, para a autoridade, se viu como que aí não passa, a 5 não passa. Que é só que vai da queixa, vai fazer autoridade de ser estudantes que tem, que lá vamos fazer, mas para mim sim tá para mim de um bairro para poder explicar todo mundo o que é que não passa, se rádio sim de algo, não consigo. Para que lá não fala boa, obrigado, para Deus de dar boa, para trabalho bom na fazer, para Deus cobrir boa que se pano sagrado, para depois boa continuar para boa cair na mão de gente que na vida boa mantampada na rabada, para Deus proteger boas, para abrir boas mais sorte mais grande. Boa, obrigado. Obrigado também para a parte e obrigado especial para os ouvintes, porque eles que não patrão. E também não canto esqueci de no patrocinador e MTN, mas também ativista internacional Flint de Alodipina. Não agradecer também para apoios que está dando em termos de materiais, computadores e outros materiais que está a comprar, como sendo filho de Guiné-Bissau e filho de Gabo, e tudo aqueles que para grande mulher que vai manifestar. Arreta. Sim. Me se fala filinto como AMD que não na peral. Não na peral filinto, não na peral filinto para viagem para Líbia. Não está pronto, não toca ali tudo porto, não na peral, não acompanhou para a Líbia. Não me se pode junto com nós Líbia. Não na peral filinto. Muito obrigado, não fica para ali, não obrigado para você acompanhar desde a primeira hora. Coisa só que não me se acrescentar para o civil comum. Que passa com o diabo, com inocentes, não irmãos que estão sentando na rede social, com tudo mal, não mamães, não tios. País que está nela, por falar como se está na Guiné, talvez que legislação que tem de crimes eletrônicos, rede social que tem, mas que está na Europa, América, Ásia, em outras partes do mundo e tem. E alguém da participação pagou, não conseguir responder na justiça ou na base na banco de réus para responder acusações que faziam na rede social. Pensa como este ser exemplo para a gente tomar lição de como a gente calúnia gente. Muito obrigado pela colaboração também, abraço para a Rádio Jovem na Bissau, que é parceiro de Rádio Sindianhoco na diáspora, e Rádio Jovem para ser toda a equipa, diretor Lassana Fatih e tudo eles, e também para o diretor Brema Fatih de Sindianhoco, Salio, tudo bom. Muito obrigado para você acompanhar também na rede social.
Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Bom dia no seguidores da grande rádio Sinchaoko. Nós estamos na última parte da reportagem com Jabu Mane, ela e coordenadora de AMD de Kinara, que ontem não começa trabalho que é uma reportagem sobre ONG que desde 2004. Somos já não está na transporte, não está acompanhado. Esse momento já vai momento não está na transporte, como que o outro chama transporte, você está na vai para não der. Fala. Umaru, mais viagem, os seguidores de Rádio Sindiaoco, os técnicos de Sindiaoco, Rádio Sindiaoco, obrigado. Vou lá antes de 5 horas da madrugada, com Umaru, pequeno almoço. Nós estamos no caminho, nós estamos no comboio em direção a Bruxelas. Na Bruxelas não trabalhamos. Essa é a segunda parte que o Maru preparar. Já vou todo dia é horário que está lá para ir para a empresa na Bruxelas? Todo dia. De segunda a segunda. Todo dia. Vou ontem no bairro dormir, quase meia-noite e tal. 5 horas nós estamos de repente. Nós começamos a salão, nós começamos às 9 horas. Nós trabalhamos mais de 8 horas de noite. Não tem nada mais. Boia com boia. Todo dia estava assim. Vai vir. Então vai de carro com ter mercadoria assim na lei. Mas com boia e todo dia é uma coisa. Todo dia assim estava assim. E na boa empresa, mais ou menos, onde nós já algum para a formação, eu tenho outros índices que também aprendi. Não tem a formação, é revisão, outra forma de índice. Fundo que está aqui de índice de trabalho na Bruxelas, Bruxelas Formação, está mandando índice para forma. Aqui mostra que aqui é uma marroquina, gosto de ter uma marroquina. É um tongolês aqui na forma, mas um brasileiro que também faz estágio. Tem a sobrinha de aqui diploma, que ser o Balama, ele é diplomado já, ele se diploma de cabeleireira, está trabalhando. Já vou, não sei como a AMD de Kinara, representantes a nível de Guiné-Bissau, em organização a nível internacional, e na Guiné quem que representa é a AMD? Na aproveita essa uma edição no Stanel, foi ontem, vou falar, não continua a segunda edição. Para agradecer gente de Guiné-Bissau. A AMD Kinara existe na Guiné-Bissau graças a jovem que está chamado Domingos Bidamacha, que está chamado Lionel. Graças a Lionel que a AMD Kinara existe na Guiné-Bissau. Graças a Lionel que essa organização lá na Guiné-Bissau que faz tudo esse tipo de trabalho que ela faz. E que ela passa a trabalhar gratuitamente. Ele que é coordenador ele é o primeiro coordenador, presidente da associação. Segundo ele, é Suleimani. Do Senhor, que tudo que ele experimenta na TIC. Sim, eles, a AMD Kinara está por existir. Graças a eles, a AMD Kinara existe. Obrigado, Lionel, para tudo que conheces que não vês coisa, não vês vídeo, para tudo filhos de Titi, filhos de Kinara, aqueles que estão acreditando a Deus, que se diz, mas Deus existe. Não pedir bolsa, vou pedir um pouco de agradecer. Para Deus dar sorte, dar bendição, para que esse pano sagrado, para que ele passe, o trabalhador, e que ele passe, e ter cliente, e ter Deus no seu coração. Vou pedir um agradecer para ele. Já vou, a segunda parte, com muito prazer, nós estamos no caminho para Bruxelas, onde essa última parte dessa entrevista, reportagem que vou, e que esse momento nós estamos no comboio para buscar caminho, ainda vai ser local de trabalho, nossa empresa. Bom, a nossa testemunho para tudo, criações, atividades que está fazendo. Você tem alguma questão para acrescentar antes? Um agradecimento de Bissau, no mesmo tempo, mas também agradecimentos de AMD Kinara que está
Então, leva assim, toda a aventura que não vai para cozinhar, está pronto. Não leva para vender comida, está tudo que grupos de membros da AMD Kinara, que nunca pode chamar seu nome, tudo, mas cozinheira em geral, não chama seu nome, que cedo. Mãe cozinheira que está cozinhando, que está vai todo lado, de lá, que está acompanhando. Que também a prima, Sanu, na Sanuma, e grupos belgas. Mas homens que estão acompanhando para montar, desmontar. Mané Mamadou, Fá, que está acompanhando para montar, desmontar. Não falei tudo, obrigado. Francisco, não falei tudo, obrigado. Eles sempre como não faço comida, não faço preparação. Em cada esqueci, é saco de mão. Já Michel tem que acompanhar. Também me agradeço tudo. A Associação de Filhos de Guiné que está ali. Tudo que tem que ser um bocadinho de dinheiro. Para não poder fazer tudo donativo, que não faço na Guiné-Bissau. Que ser Liliana da Cunha, presidente da Associação de Filhos de Guiné que está ali. Bedinho, Emília, Coto, Maite Rebes, Manga do quem foi o esquecer o nome? Quilome, Amadou Bari na Anvers, o Bari, Umaru Bari na Anvers. Não falei isso tudo, bom, obrigado. Aquilo um bocadinho que moderno, não consigo na Bissau, na Titi, não ter aqueles. Babalaba, Bacari, irmão, tudo é que estudando sem participação, não consegui levar bolsa, donativo, tudo não tira cá na Bissau, não tira cá na Titi, não compra aqui bidões de lixívia, só uma coisa, reportagem que o Lionel faz. Não fala bolsa, obrigado por tudo que vou fazer para Titi. Muito obrigado, ser sim prazer, é ser o último reportagem sobre o não permitir, e a nós também não fica para ali. Obrigado a você seguindo. Obrigada a você.